Olá, caros inscritos. Vou aqui pedir o apoio de vocês para que contribuam com a minha campanha para subir nas pesquisas do YouTube. Prometo cuidar muito bem do bem comum e do interesse público dos inscritos. Conta com a sua curtida. Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Hoje eu vou falar desse clássico do cinema, Blade Runner, na versão do diretor. Bom, Blade Runner ele foi originalmente feito pelo Ridley Scott para ser um filme cult, né? Uma espécie de ficção científica no ar, trazendo uma discussão filosófica elevada para a pauta dos filmes de ficção científica. Então, eu diria que é um filme espetacular, né? O nível de discussão que o Blade Runner traz, né, é um nível filosófico, né? Basicamente, o Blade Runner vai ter discussão entre criador e criatura, né? Entre a questão de lidar com a sua própria mortalidade, né? A questão da sua identidade, né, que pode ser perdida, inclusive, porque você tem replicantes, né? A ideia básica é que a sociedade produza, né, uma sociedade futurística, consiga produzir replicantes, que são organismos produzidos laboratorialmente muito similares aos seres humanos, né? Seriam, no caso, os androides, né? E uma parte desses androides teria se rebelado contra a sua própria mortalidade e iria, digamos, tentar fazer um ataque, né, aos seus próprios criadores para tentar aumentar, expandir a sua vida útil, né? O filme trata um pouco disso. E aí é muito interessante, né, porque a gente vê o quanto o ser humano pode ser capaz de produzir um organismo tão semelhante a si mesmo, uma inteligência artificial tão próxima de si, reações humanas dadas a um objeto que são tão parecidas com a do próprio ser humano e são tão parecidas ao ponto de que esses seres passam a ter os problemas humanos, como, por exemplo, lidar com a própria mortalidade, né? Esse nível de inteligência, né, artificial já é tratado em 2001, né, com Stanley Kubrick, quando o computador Hall também passa por um drama parecido, né? Mas Blade Runner explora isso no nível de uma profundidade fantástica, porque põe ali situações até inclusive do próprio perdão, né, na cena final, em que o replicante percebe que tem uma empatia para com o personagem principal, que é o caçador de androides, ao vê-lo que está ali próximo da morte, e ele, como não conseguiu, o replicante, né, como não conseguiu expandir a sua vida, também se encontra próximo à morte, passa a ter um sentimento de empatia e poupa a vida do Harrison Ford, no caso, que faz o papel do caçador de androides. O filme é belíssimo, consegue causar uma grande comoção em vários momentos, né? O drama existencial dos personagens. A gente tem uma replicante que, no caso, uma replicante que não sabe que é replicante, que o Harrison Ford tem de passar essa notícia, né, de que ela é uma replicante. Então ela passa a ter um drama existencial muito grande, algo que também gera uma identificação humana muito grande, essa questão do drama existencial. Ela não sabe o que é ela mesma, inclusive as próprias memórias delas são implantes, né, foram implantadas, né, e ela não tem memória de verdade. Então ela passa a sentir um vazio existencial muito grande. É um filme que explora também essa questão do vazio existencial e do vazio de identidade, né? E consegue fazer um romance entre o Harrison Ford, que é o personagem principal, e essa replicante, né? Um romance muito também diferente de tudo, né?
acho muito bem construído, porque ele, ao mesmo tempo que tirou tudo dela ao contar para ela que ela era uma replicante, ao mesmo tempo eles criam um laço em que ela salva a vida dele e ele passa a se sentir na responsabilidade de cuidar dela, apesar de ela ser um androide e ele ser um caçador de androides. Então o drama passa a ser maior ainda em cima dele, pois ele tem que caçar os semelhantes a ela e não quer fazer o mesmo com ela que salvou a vida dele. É um filme pra lá de interessante, né? E pra lá de cult, pra lá de sofisticado. A trilha sonora é irretocável, brilhante a trilha sonora. As cenas, o paisagismo, né? A trilha sonora é do Vangelis, né? Recomendo demais. Acho que todo mundo conhece as músicas do Blade Runner. Quem não conhece não pode deixar de conhecer. Um requinte como poucos filmes têm trilha sonora, né? Você tem que realmente dar parabéns ao Vangelis, né? E a cena final, que foi removida da versão dos cinemas, né? Um pecado mortal da indústria cinematográfica de pegar uma obra de arte como Blade Runner e querer mudar ela, né? Fica provado que o diretor, que é o Ridley Scott, teve um talento único, fez uma obra maravilhosa, e aí vem a indústria cinematográfica e resolve mudar essa obra, né? Como pegar a Mona Lisa e falar, não, vamos melhorar a sobrancelha dela, né? Enfim, é um absurdo o que a indústria cinematográfica fez de cortar, porque presumiu que o público não iria entender o filme, a versão original do filme, quis simplificar para tornar tudo mais fácil. Mas a verdade é que o que prevaleceu no decorrer dos anos foi a versão do diretor, porque o filme virou cult mesmo, né? Hoje, talvez na época crianças se interessassem em assistir, eu era criança quando o filme foi lançado, crianças se interessassem em assistir Blade Runner, e hoje eu acho que é um filme cultuado por adultos engajados em discussões filosóficas, né? Então não é um filme bem adulto. Essa aqui é a verdade. Pode enganar o título Caçador de Androides, as imagens do filme cheias de efeitos especiais, pode enganar, dá uma aparência de que é um filme infanto-juvenil, mas não é um filme de adulto com discussões profundas e filosóficas, né? Um último discurso antes de morrer do replicante inimigo, né? O que faz o papel do Rutger Hauer, um ótimo ator também, né? O Rutger Hauer, antes de morrer, faz um discurso brilhante também, né? Um texto maravilhoso, lamentando o fato de que ele vai ter que deixar a vida, né? E perder todas as memórias como se fossem lágrimas na chuva. É uma poesia magistral que explica bem o que é a vida, né? Isso vindo de quem não tem vida, né? De quem é apenas um androide. Que coisa sensacional, né? E a última cena que foi removida mesmo, né, que eu estava me referindo, essa última cena sugere e deixa transparecer de que o personagem principal, que era um caçador de androides, na verdade era um androide. Algo que eu só vim a descobrir recentemente, né? Eu vejo esse filme desde que eu sou criança, eu já vi, revi, trivi, não entendia muito bem aquele final. Acompanhando alguns canais aqui do YouTube, eu comecei a entender. No começo eu não acreditei, falei, não é possível, é isso mesmo. Mas realmente, depois de ficar muito intrigado e chocado com a notícia, a verdade é que o diretor sugere no final, com aquele origami de unicórnio na porta da casa do Harrison Ford, né? É de que a polícia local já sabia dos sonhos do Harrison Ford, sabia que ele sonhava com um unicórnio, porque aquilo também era uma memória implantada, né, no Harrison Ford. Ou seja, resumindo, o Harrison Ford, que era um caçador de androides, na verdade era um androide, né? Eu vi algumas pessoas falarem, isso estraga todo o filme, porque, poxa, o legal era você ver o romance de um ser humano com uma androide, isso que era o forte do filme. Eu não achei não, depois eu tive repensando muito sobre o filme, revendo o filme, sobre a ótica já de que ele era um androide também, e eu acho que na verdade torna isso mais dramático, porque ele era um androide que caçava os seus próprios semelhantes. Tudo fica com um tom mais dramático ainda, né? Ele passa a ter uma empatia natural, tudo fica até mais bem explicado, o porquê de ele não eliminar a replicante
por quem ele se apaixona, né? Porque ele também é um replicante, ele se identificou muito com todos os problemas que ele estava apresentando a ela, né? De que as memórias eram implantadas, de que o drama existencial que ela passou, ele já tinha passado. Então, toda aquela empatia ali passa a ser mais ainda fácil de você entender entre os dois. Acho que é um filme único. Não há um outro filme que eu diga assim, se você gosta de Blade Runner, assista outro. Não, ele é um filme único, peculiar, sui generis, é isso. Então, eu diria que não há como não colocar Blade Runner na lista dos melhores filmes, aí, dos 100 melhores filmes da história. E na ficção está aí certamente entre os 10 melhores filmes de ficção científica já produzidos na história. É fantástico, fantástico, imperdível. Recomendo muito para você que ainda não viu. Então o filme sugere discussões interessantíssimas, né, como o criador sendo superado pela criatura, né, como na cena em que Rutger Hauer vai buscar o seu criador, né, o seu cientista, o cientista genial que o criou para obter a expansão da sua vida, né, e ele não consegue. O diálogo entre os dois é maravilhoso, são duas personagens inteligentíssimos, né, porque o criador fez a inteligência da sua criatura no mesmo patamar que a dele mesmo, né, então ficou um embate de gênios ali, né, pessoas extremamente inteligentes e outros questionamentos, né, filosóficos muito interessantes, como o fato de a gente perceber o quão humano conseguem ser os androides, né, ou seja, as máquinas podem ser, a inteligência artificial, o quão humana ela pode ser, né, e o quão desumano pode ser o humano, né, que contraditoriamente, né, pois o humano vai lá e quer simplesmente eliminar as máquinas que ele considera defeituosas, sem nenhuma empatia, sem nenhum respeito pela própria criatura, né. Então, uma completa inversão, né? A gente tem a criatura que não é humana sendo extremamente humana e o ser humano sendo extremamente desumano. Algo que só mesmo um filme desse nível, desse patamar de percepção poderia estar colocando aí em questionamento na pauta. E que a memória desse vídeo não se dissipe como lágrimas na chuva. Kiss, dear, one more sigh, only this, dear, is goodbye, for our love is such pain and such pleasure that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, madame, but I vow, dear, not for in time we may have all love's glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories, they will return, as will I, like the sun